Opa! Está valendo. Começou a gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí de novo no projeto Emancipa Rio com a disciplina de Geografia. O que nós temos para hoje? Correção das questões de Geografia do vestibular do CEDERJ. Selecionei para hoje 2023.1. Então, pessoal que ingressou aí no início desse ano, fez prova no final do ano passado, vamos dar uma olhadinha nas questões. Depois, se tudo der certo ainda essa semana, amanhã, estourando, eu gravo a última prova do CEDERJ, né, que foi 2023.2. Por hoje a gente fica aí com o nosso 2023.1. Vamos dar uma olhadinha nas questões e conforme a gente fizer a outra parte, a gente já vai ter aí algo para poder fazer uma comparação, né? Ou seja, perceber alguma outra questão que seja recorrente nas provas do CEDERJ, aqui tratando especificamente de geografia, que é a nossa área. Vamos lá? Espera aí, deixa eu colocar na tela aqui então. Que beleza, tá aí, ó. Geografia, eu sou o instrutor Arthur Schultz, do Polo Nova Friburgo, Projeto Emancipa Rio. Vamos embora. Deixa eu colocar aqui para mim. Beleza, primeira questão, já vamos direto então, sem delongas, vamos direto aí para a questão que caiu aí naquela prova que eu falei, a penúltima prova, né, para a entrada em 2023.1. Vamos ler o enunciado e já antes da gente começar, já primeiro pedir para vocês se inscreverem no canal, certo? Dar aquele like bonito para nós, compartilha aí com os colegas, se tiver alguma dúvida, joga nos comentários e vamos embora. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, quando a gente pega uma prova para fazer, ter ciência de que você tem um tempo limitado para fazer a prova. Você não vai poder ficar lá todo o tempo do mundo, não vai poder levar a prova para casa, enfim. Você tem ali aquele período ali que tem hora para começar e, principalmente para nós aí, tem hora para terminar, né, a prova. Então, a primeira coisa é ler o enunciado com atenção, mas não perca muito tempo também vendo pormenores, às vezes, que a gente pode se confundir, né? Às vezes eu recomendo até você dar uma olhadinha na pergunta diretamente, né? Aqui no caso não é exatamente uma pergunta, mas já dá uma olhadinha ali no que ele está pedindo, porque dependendo o texto referente ao enunciado, você já pode procurar direto no texto ali referente ao enunciado se tem algo ali que possa te ajudar a responder a questão. Então vamos direto para ela aí, vamos ler a questão. Considere o texto sobre desertificação. Então, está falando de um fenômeno específico aí que é a desertificação. E temos um pequeno texto aí para ajudar a gente a elucidar do que ele está falando. Um texto que foi adaptado do site Brasil Escola. Certo? Vamos lá. Desertificação é o processo de degradação dos solos pela seca excessiva e pela rápida perda de nutrientes, resultando na formação de uma paisagem correspondente à dos desertos. Entre as causas possíveis para o processo de desertificação, citam-se o uso inapropriado dos solos pelas práticas agropecuárias, esgotando-os, desmatamento e exploração em larga escala de ecossistemas frágeis, uso inadequado e intensivo de agrotóxicos, secas muito prolongadas, ação de queimadas, entre outros. Então, ele basicamente diz aí o que é o processo de desertificação e quais são as causas. E o questionamento que ele faz para a gente é: uma consequência provocada por esse processo é a. Então, ele deu para a gente as causas e o avaliador ali quer que a gente diga quais são as consequências. Então, a gente vai ficar atento no que a gente tem que responder. Vamos dar uma olhadinha, então, nas opções. A gente tem que ver uma consequência, né? Vamos lá. Letra A, salinização dos solos. É, de fato, uma consequência do processo de desertificação, né? O que a gente vai tendo ali no processo de desertificação? Um empobrecimento ali dos solos, né? Como já foi até colocado ali antes no próprio enunciado, e o uso inadequado ali das práticas agropecuárias, né? Vai fazendo com que o solo vá retendo sais, né? E esse processo de salinização vai tornando o solo cada vez mais pobre e sem condições
de reutilização. Se ele for utilizado de forma inadequada, portanto, uma das consequências é essa salinização do solo, né? Vai retendo sal ali no solo, tornando ele inadequado para novas plantações. Então, por enquanto, estamos com a letra A. Vamos dar uma olhadinha nas outras aí. B, lixiviação de terras férteis. A lixiviação é aquele processo que a gente chama de lavagem, vamos dizer assim, do solo, né? Quando você tem solos alagados ou que recebem uma grande quantidade de chuva, você vai tendo a chamada lixiviação do solo, que é dissolver os nutrientes do solo na água, né? A água, conforme vai passando, ele vai retirando nutrientes e dissolvendo eles, né? Esse é o processo chamado de lixiviação de terras. Então, não é o caso aí para desertificação, já que a gente está falando de um processo de seca, né? Então, não é de alagamento aí, de um processo que envolva água, né? Letra C, redução da erosão dos solos. Na verdade, o aumento da erosão dos solos é uma consequência do processo de desertificação, né? Então, como ele disse ali para a gente, a redução da erosão, logo, está fora aí do nosso escopo, está fora do que a gente precisa pensar no processo de desertificação. E a letra D, ampliação de terras agricultáveis. Na verdade, é a redução, né? A gente viu aí que o empobrecimento dos solos e a salinização deles vai tornando o solo cada vez menos adequado para ser agricultado. Não sei nem se existe essa palavra, mas para se poder plantar naquele solo, né? Para se utilizar ele para plantações. Portanto, você tem a redução de terras agricultáveis. Ficamos aí, portanto, nosso gabarito com a letra A. Aí, ó, marcadinha, bonitinha. Agora sim. Então, percebam que, né, dentro dessa questão aqui, a gente não precisaria nem tanto ler ali o texto, né? O texto nem ajudaria a gente tanto a ler. Uma coisinha ou outra a gente acaba captando ali, né? Já está falando de empobrecimento de solos, né? De uso inapropriado de práticas agropecuárias, que vai causando perda de nutrientes. Está falando sobre algumas coisas ali que pode ajudar a gente. Mas é uma questão um pouco mais conceitual, né? Bastando saber o que é salinização dos solos e o que é lixiviação dos solos. Sabendo, conhecendo esses dois conceitos, já seria suficiente para marcar, já que a letra C e a letra D estão facilmente cortáveis, vamos dizer assim, da nossa lista, né? Só de ver ali, redução da erosão, você fala, opa, não, peraí, você tem aumento da erosão. E ampliação da terra agricultável, não, você tem ao contrário. Então, só de saber dessas questões, você já eliminaria de cara C e D, poderia talvez ficar na dúvida entre A e B, mas conhecendo os conceitos, né, de salinização e lixiviação, a gente chega com alguma facilidade na letra A. Bora seguir nas questões aí. Vamos tentar fazer o mais rápido possível aqui, lembrando que a gente não pode perder tempo na hora da prova. Leu, já marcou que está errado ali para não precisar ler de novo e marca certo e bora para frente. Vamos lá. Observe a charge abaixo, que aqui no nosso caso está ao lado, porque na hora de configurar aqui a imagem que eu acabei de tentar jogar do lado ali para não tomar toda a tela, né? E poder conseguir fazer tudo em uma tela só. Então, ó, o que tem na charge ali? Um desenho de uma área aí de classe média alta à direita e uma área pobre à esquerda, e com dois balãozinhos aí que seriam de dois personagens aí, um da área de classe média alta e o outro da área mais pobre ali. O pessoal da área pobre perguntando como será que os vizinhos vivem, né? Os vizinhos ali da classe média alta. E o pessoal da classe média alta lá falando como será que os vizinhos sobrevivem. Então ele está fazendo uma crítica aí à forma como pessoas de classes mais baixas têm que sobreviver, na verdade, né, já que tem os seus recursos escassos e menores oportunidades, vamos dizer assim, na vida, né, para a vida mesmo. Empregos ruins, às vezes tendo que fazer bico, né, e sendo obrigado a morar em áreas mais pobres, mais afastadas e tal. Essa imagenzinha aí da charge, ela foi inspirada numa foto que é muito famosa, né? Uma foto bastante famosa sobre segregação socioespacial. Eu já estou dando até spoiler da resposta.
Eu vou colocar, eu fiz aqui uma sobreposição, né? Coloquei a imagem original sobre a charge ali, só para a gente lembrar e poder visualizar, né, a própria segregação socioespacial ali, através dessa fotografia. Ó, vê, então aqui está a imagem original, que inspirou a formação ali da charge. Então aqui, pela fotografia original, dá para ver até mais claramente, né, como se tratam de duas áreas que, apesar de vizinhas, elas têm condições completamente distintas, né? As pessoas que vivem do lado esquerdo vivem em condições completamente distintas das pessoas que vivem ali do lado direito, apesar de ter praticamente um muro ali separando. Essa imagem é de São Paulo. Se eu não me engano, à direita você tem o bairro do Morumbi, que é um bairro nobre, né, de classe média alta de São Paulo, e à esquerda ali, Paraisópolis também, se eu não me engano, que é um bairro mais pobre ali de São Paulo. Então, essa imagem é bem clara porque ela coloca lado a lado, né, a condição das pessoas ricas e a condição das pessoas pobres, de ocupação do espaço, né, e da situação socioeconômica aí de dois grupos que, apesar de vizinhos, vivem em condições completamente diferentes. Então, eu meio que já dei spoiler aqui. Vamos, vamos dar uma olhadinha então na questão. Ali, na charge, que agora é uma fotografia para a gente, encontra-se uma crítica ao seguinte processo geográfico. Letra A, perda de privacidade. Não é isso que está sendo tratado ali, né? Não está dizendo assim que as pessoas não têm privacidade, porque está colado um no outro ali, você não consegue ter a sua vida particular preservada porque tem vizinhos muito próximos. Não é disso que está tratando a questão. Letra B, segregação socioespacial. Opa, agora sim, né, eu já tinha dado até spoiler antes, a lista está tratando exatamente disso, né, ou seja, de como que a gente consegue observar no espaço, né, as diferentes classes sociais, né, e as formas como elas ocupam o espaço e, por conseguinte, as formas como elas se desenvolvem socialmente e economicamente a partir da quantidade de recursos disponíveis para que cada um desses grupos possam se desenvolver no espaço. Então, letra B, por enquanto, é a nossa resposta correta. Vamos lá. Letra C, redução das áreas de lazer. Acho que tentaria pegar alguém muito distraído, achando que o lado esquerdo ali, antes, seria parecido com o lado direito, em que teria quadras de tênis, piscinas, e que pela construção, pelo tipo de construção que se formou do lado esquerdo, ela estaria ocupando uma área de lazer, né? Não é nada disso que está sendo mostrado aqui. O que está sendo mostrado é justamente o contraste, né, entre uma região rica e uma região pobre, e são, no caso, aí, vizinhas. Letra D, expansão das áreas de risco. A expansão das áreas de risco de fato, um fenômeno que acontece, né? As populações mais pobres, por vezes, elas são obrigadas a ocupar áreas periféricas, e muitas dessas áreas periféricas são, de fato, de risco, né? Aqui em Friburgo, por exemplo, a gente observa bastante esse fenômeno, já que boa parte das populações mais pobres elas são obrigadas a ocupar morros, né? E, por vezes, sem a infraestrutura adequada, essas áreas, elas, numa situação de chuva, né, numa situação de alguma condição climática diferente, acaba se tornando uma área de risco, porque podem ocorrer deslizamentos, né, desmoronamentos, mas não é o caso que está sendo retratado aqui na imagem para a gente. O que está sendo retratado para a gente é o contraste entre uma população mais rica e uma população mais pobre. Portanto, segregação socioespacial é a nossa resposta. Vamos para a próxima tela? Aí, confirmado. Letra B, segregação socioespacial. Bora para a próxima questão? Vamos lá. Então, uma questão sobre movimento migratório. Tá aí, ó. Considere o texto sobre a migração na Europa. Vou ficar mais fácil para ler. A Europa é um destino migratório por várias razões. As causas da migração resultam de uma mistura de fatores de pressão e de atração que vão desde a segurança, demografia, os direitos humanos, a pobreza
passando pelas alterações climáticas. Nos últimos anos, a Europa teve de fazer um esforço maior face ao desafio migratório mais grave desde a Segunda Guerra Mundial. Em 2015, foram registrados na União Europeia 1,25 milhões de requerentes de asilo, primeiros pedidos, um número que diminuiu para 537.345 requerentes em 2021. No entanto, 73.850 requerentes de asilo, pela sua primeira vez, solicitaram proteção internacional em março de 2022. Então, está falando de um período específico, o que significa um aumento de 115% em comparação ao mês de março de 2021. Então, a questão ela começa fazendo uma abordagem geral ali sobre movimentos migratórios, no qual estão ligados a fatores de repulsão do local de origem da pessoa e fatores de atração no local de destino da pessoa, né? Então, por que a Europa atrai pessoas, né, que gostariam de se mudar para lá e passar a viver na Europa, né? Então, ele coloca aí, está ligado a diversos fatores, questão de segurança, demografia, respeito a direitos humanos, alterações climáticas, às vezes também, né? Locais que vêm sofrendo bastante com alterações climáticas, gera uma massa de refugiados, por vezes, para outras áreas com condições melhores. Mas o fator principal costuma ser questão econômica, né? E questão de guerra, né? Ou seja, pessoas fugindo de guerra ou fugindo de pobreza, né? Essas são as duas principais aí questões que envolvem a migração, né? Ou seja, a força repulsiva está ligada à guerra ou à pobreza e a força atrativa está ligada a condições de segurança e prosperidade econômica, né, no local de destino. Mas percebam que a questão aqui está falando ela finaliza, né, falando de um período específico em março de 2022. Por que março de 2022 observou-se um aumento nos pedidos de migração para a União Europeia? Vamos lá. Vamos continuar lendo a questão aqui para a gente ver o que ele quer da gente. O incremento do número de requerentes de asilo em 2022 foi provocado majoritariamente pelo seguinte fator. Então, percebam, uma das coisas que a gente tem que ficar sempre atento na hora de responder questão, né? Eu cheguei a comentar no último vídeo, no qual eu estava resolvendo questões do SESI, que, por vezes, não adianta a gente estudar e acumular bastante conhecimento ali, bastante conteúdo sobre um determinado tema, se na hora da prova a gente não prestar atenção no que a questão quer da gente, né? O que ela quer que a gente responda. Então, por vezes, a gente bate o olho numa alternativa ali, numa opção de resposta, e pensa assim, tá tudo certo, né, nessa opção aqui, não tem nada de errado nessa opção. Não tem nenhuma inconsistência lógica, não tem nenhum erro ali, nenhuma mentira, né, sendo dita naquela questão. Se ela está completamente correta, ela é uma das opções de marcação. Não necessariamente, porque a gente tem que estar atento ao que está sendo perguntado, né? Então, olhando aqui nas opções de marcação, o que a gente vai ter? Chegada de ucranianos que fogem da guerra com a Rússia. Para março de 2022 está bem coerente, né? De fato, a partir de março do ano passado, nós tivemos aí a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? E a sucessão de eventos que a gente viu acontecer, de alguns massacres e bombardeios, né, em cidades ucranianas, o que gera, obviamente, a fuga, né, de pessoas querendo sair daquela região por medo de morrer, por medo de perder suas famílias e tal. Então, elas tentam migrar para uma outra região mais segura, já que ali onde elas moravam originalmente não tem mais essa segurança, né? Você não tem mais essa coisa de ficar ali tranquilo e poder viver tranquilo, porque, afinal de contas, você está numa situação de guerra, né? As pessoas costumam fugir dessas regiões. E as datas aí estão batendo, né? Ou seja, o aumento do número de requerentes de asilo em março de 2022 está batendo aí com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia. Vamos ver as demais questões que, dependendo, a gente consegue ou encontrar alguma inconsistência ou encontrar uma questão que não está inconsistente, mas que não responde ao que está sendo perguntado. Vamos lá. B, flexibilização das leis de migração que acolhem africanos. Aí tem uma inconsistência mesmo,
porque esse ano, inclusive, a União Europeia vem enrijecendo um pouco, né, as leis de imigração, e isso vem dificultando, na verdade, a entrada de de pessoas vindo de outros lugares na Europa, né? Vocês podem dar uma olhadinha aí, procurem no Google, aí, tem uma matéria da Veja, se não me engano, falando sobre isso, sobre o enrijecimento, né, das leis, e o que seria o contrário da flexibilização de leis de imigração para a Europa, né? Letra C. Deixa eu aumentar aqui para o melhor. Acolhida de sírios que se esquivam da guerra civil em seu país. Alguma inconsistência na questão? Não, né? De fato, existe uma guerra civil em curso na Síria, e que já vem se estendendo já desde 2011, mais ou menos, 2012, no qual alguns grupos se rebelaram contra o governo ditatorial do Bashar al-Assad, né? E isso vem tendo alguns desdobramentos desde então, alguns grupos que eram ligados como oposição começaram a guerrear entre si, questão dos curdos, depois vocês deem uma pesquisada aí para entrar mais em detalhes. Então você tem ali um emaranhado ali, né, uma coxa de retalhos ali de diversos grupos diferentes, todos eles meio que almejando ali a tomada do poder na Síria, por vezes se ligando a grupos externos, como o Estado Islâmico, né, você tem a Al-Qaeda também, né, você tem ali uma série de complicações, vamos dizer assim, que acabaram gerando uma guerra civil mais complexa, né? Não é aquela guerra civil mais simples de um grupo contra o outro internamente no país, né? Essa é a forma como se vê uma guerra civil, né? São grupos internos guerreando, né? Dentro do mesmo país, não é guerra de um país contra o outro. No caso da guerra civil, então, Síria, você tem aí diversos grupos diferentes e os desdobramentos que vêm ocorrendo desde 2011 levaram a uma complexidade grande ali. E, portanto, você pensa assim, de fato está acontecendo uma guerra civil na Síria, muitos sírios devem, de fato, pedir abrigo na Europa. Ok, mas isso gerou um incremento em março de 2022? As datas estão casando? Não, né? Os sírios estão pedindo isso desde 2011, basicamente, né? Os que estão querendo fugir da guerra civil na Síria. Portanto, esse incremento em março de 2022 não faz tanto sentido com relação aos sírios, né? Letra D, entrada de venezuelanos que escapam da crise econômica local. É outra questão também que você pensa assim, de fato, muitos venezuelanos vêm querendo sair da Venezuela, né, para fugir do colapso econômico da Venezuela. Isso já vem também se estendendo já desde 2015, 2016, mais ou menos, e há pouco tempo, inclusive, a gente viu no Brasil, né, muitos venezuelanos querendo migrar para o Brasil, mas a maior parte do destino, a maior parte dos venezuelanos, eles acabam como destino aqui na própria América Latina, né? Colômbia e Brasil foram os países que mais receberam venezuelanos, e uma parte menor é a que busca migrar para outros lugares, a exemplo aí da Europa. Portanto, para responder a questão, pensando aí no marco temporal que o enunciado colocou para a gente, de março de 2022, os pedidos de ucranianos tentando fugir da invasão russa é a assertiva mais correta para a gente. Portanto, vamos para a próxima parte. Aí marcado para a gente, letra A é o nosso gabarito. Bora para a próxima. Temos aí um mapa com a primeira parte do enunciado já dizendo para a gente observá-lo. Observe o mapa abaixo, porque no nosso caso está um pouquinho para o lado, né? Então, vocês percebam ali pelo mapa que tem algumas áreas mais escuras, outras áreas mais claras. Vamos olhar na legenda o que significa essas diferenças de tonalidade aí entre as áreas do nosso país. Então, nós temos aí valor adicionado bruto. Não sei se vocês estão conseguindo ler aí na legenda. Não está tão bom não, mas também não é tão difícil de conseguir essa imagem na internet. Eu vou lendo aqui para vocês. Ali no quadrinho da legenda está escrito valor adicionado bruto da indústria nos estados do Brasil em 2019. Então, o que a gente tem aqui, pelo degradê de cores ali, é que quanto mais claro, menor o valor adicionado
bruto da indústria, e quanto mais escuro, maior é o valor adicionado bruto da indústria, ou seja, mais a indústria contribui com a economia de determinado estado. Portanto, o que a gente tem aqui, olhando para a imagem agora, voltando para o mapa ali, nós temos ali uma região muito escura ali, representada pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? A gente consegue observar aí esse escurão aqui, eu não sei se... Peraí. Conseguem ver aí a setinha? Ó, aqui, ó, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, aqui, né? Vocês são os mais escuros, vocês são os estados nos quais a indústria tem maior participação aí de adição, né, de valor à economia dessas regiões. Nós temos aqui algumas outras regiões também um pouco escuras aqui, Paraná, aqui o Rio Grande do Sul, né? Um pouco mais claras aqui você vai ter Pará, Amazonas, aqui a Bahia, né? Goiás, ou seja, o Espírito Santo aqui também, né? Então, esse degradê de cores vai mostrando quanto mais escuro, maior o valor adicionado bruto da indústria na economia do Estado. E a pergunta, vamos ver o que o enunciado diz para a gente, no mapa, as unidades federadas, vamos traduzir aqui como estados, né? Ou seja, os estados, a divisão dos estados aqui no Brasil, a gente chama de unidades da federação, né? Então, as unidades federadas, está falando de quê? São Paulo, Rio, Minas, Goiás, Mato Grosso, está falando dos estados, que apresentam o maior valor adicionado bruto da indústria, localizam-se na seguinte região. Então, ó, quais são os que estão ali com a cor mais escura? São Paulo, Minas e Rio. São Paulo, Minas e Rio pertencem a qual região do Brasil? Região Sul? Não. Região Sul é formada aí por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, não é. Região Norte? Também não. Região Norte aí, Amazonas, Roraima, Rondônia, Tocantins, Pará, né? outra Acre, né? Outra região. Região Sudeste, opa, agora sim, né? O Sudeste é formado aí por São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. No caso aqui, o Espírito Santo não tem tanto valor da indústria, né? Agregada à economia. Você vê que ele está aqui um cinzazinho mais claro aqui, tonalidade próxima à tonalidade aqui da Bahia, mas também faz parte da região Sudeste. Mas ele está perguntando ali quais unidades representam o maior valor e em qual região elas estão. São Paulo, Rio e Minas estão na região Sudeste, portanto, letra C. E a última questão é em Nordeste, aí já está falando, né, de ali, Bahia, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, já está falando dessa outra região aqui, vou marcar aqui com a setinha aqui, ó, essa é a região Nordeste. Portanto, nosso gabarito, letra C, Sudeste. Que beleza. Vamos para a próxima. Olha aqui, já temos 27 minutos de gravação. Vou tentar correr aí para a gente finalizar com até uns 40, 45 minutos no máximo. Já tá terminando também. Foram 6 questões no total que caiu de geografia nessa prova. A gente já viu aí 3 ou 4, se não me engano. Vamos dar sequência. Vamos lá. Então, considere o texto sobre a agricultura brasileira. O agronegócio é a principal atividade econômica da região Centro-Oeste. Essa atividade engloba as agroindústrias e a produção agropecuária. A última tem se destacado no fornecimento de matéria-prima para indústrias de alimentos e de outros setores do Brasil e do exterior. A região tem uma participação significativa no cenário nacional quanto à produção agropecuária, uma vez que a cada ano os índices de produtividade se elevam. Isso aí, de fato mesmo, o que segura a balança comercial brasileira é o agronegócio, né? E vem mostrando uma importância cada vez maior e aumentando a produtividade, bate recorde de produtividade a cada ano, alguns dos produtos oriundos aí da agropecuária, principalmente do agronegócio. Vamos lá. No ano de 2022, a produção do agronegócio apresenta como produto mais exportado. E temos a opção aqui. Essa é uma que a gente precisa conhecer mesmo, de fato. Precisa estar sempre antenado aí em matérias que saem em jornais, que saem em revistas, né? Vira e mexe, sai alguma matéria falando sobre o agronegócio brasileiro e a gente tem que estar ligado nisso aí, né? Para quem observa o noticiário, para quem vê, né, essas questões, já conseguiu matar questões, já sabe que a soja é a nosso grande produto, né, o produto que é o mais exportado aí pelo Brasil, né? E
Portanto, ali os demais ali também todos são importantes na questão da agropecuária brasileira, mas nessa aí a gente precisa saber qual é o maior, né? Então, não tem nem tanto muito aqui o que explicar, é só saber mesmo, estudar e saber, né? É aquela dica principal para a prova, né? Estude. Ao estudar, você vai acabar descobrindo coisas e absorvendo informações. Então, para quem está ligado nos noticiários aí, para quem lê, né, para quem, ou mesmo em livros de geografia, já está ligado que o principal produto do agronegócio brasileiro é a soja. Vamos passar para a próxima para ver se está certo? Aí, beleza, marcado soja. Vamos embora então para a próxima. Creio que seja a última questão. Acho que é. Sim. Então, já estamos na sexta questão, né, de geografia da prova, nossa última questão, no qual ele coloca aí uma imagem para a gente e pede para a gente reconhecer o bioma. Então, observe a imagem abaixo. Então, o que a gente vê aí na imagem abaixo? Algumas partes aqui de solo exposto, aqui, ó, dá para ver que no cantinho aqui, o solo exposto, aqui também, ó, e uma terra aparentemente seca, né? Uma vegetação aqui de porte baixo, tá vendo? Poucas plantas aqui de porte baixo, alguma coisa aqui de porte médio aqui, mas também com galhos secos, né? E retorcidos, dá para perceber por aqui. E o que predomina na imagem aqui, ó, são cactáceas, né? Ou seja, vegetação de estilo cactus. E aqui, ó, pela imagem que a gente vê também, ó, dizendo aqui, ó, chique-chique, né? Então já dá para a gente começar a ter uma noção, até às vezes só de ler a legenda, que no caso a gente está lendo a fonte, né? Ele já coloca aqui para a gente, ó, chique-chique, um nome provavelmente científico, que não necessariamente precisa conhecer, mas é bom já se ligar nessas partes. Então, nós sabemos que vegetação cactácea é predominante de qual bioma? Cerrado, Pantanal, Amazônia ou Caatinga? Esse tipo de paisagem aqui, ó, a gente observa geralmente naqueles filmes que retratam o Nordeste brasileiro, né? Principalmente ali o sertão nordestino, né? No qual a vegetação predominante é da Caatinga, né? Portanto, a gente precisa estar atento. Se não fosse essas cactáceas aqui na frente, né, talvez se a gente conseguisse, se a imagem que tivesse sido colocada para a gente não incluísse isso aqui, ó, esse tipo aqui, ó, e a gente visse só o fundo, assim, com alguma vegetação, em especial pelo fato da imagem ser preta e branca, né? A gente visse só aqui alguma vegetação de porte médio, com algumas árvores retorcidas e tal, troncos de galhos retorcidos, talvez a gente confundisse com o cerrado, né? Até porque tem algumas regiões ali do Nordeste que você tem algumas áreas que são meio de transição entre Caatinga e Cerrado, então você vai ter espécies dos dois tipos, né? Se não fosse essa imagem destacada aqui na frente, bem destacada mesmo, a gente poderia confundir com o Cerrado. Mas como tem esse destaque aqui para a gente, está bem na cara mesmo, né? É o principal que está se querendo mostrar da imagem, a gente já pode concluir que a resposta correta é Caatinga, ou seja, do semiárido brasileiro. Tá aí, ó, Caatinga marcada. Tranquilo? O que vocês acharam? Eu achei a prova num nível bom, não tem nenhuma questão assim muito difícil, muito complicada, né? Uma questão conceitual ou outra, né? Que a gente precisa conhecer os conceitos mesmo para poder responder e, e estar sempre antenado aí nas coisas que acontecem, né? Então, para quem acompanha os noticiários aí, teria facilidade de responder sobre a questão migratória de ucranianos para a União Europeia. Também sobre a questão da soja ser o nosso principal produto, né? Então, geografia é isso aí, a gente estuda pelos livros, mas também estuda pelo noticiário, né? Como diria um proeminente geógrafo chamado Dennis Cosgrove, ele dizia o seguinte: a geografia está em toda parte, né? Nós só precisamos saber observá-la, né? E eu tinha um outro professor também que dizia que se você pega um jornal de noticiários desse para ler ou para assistir, você vai pegar de tudo que foi falado ali, praticamente aí entre 80% e 90% é geografia, né? Porque entre 80% e 90% do que está sendo falado ali impacta diretamente nas formas como a gente se organiza no espaço, né? Portanto, são conteúdos de geografia, certo?
Rapaziada, vamos para 35 minutos de gravação, acho que já é o suficiente, já finalizamos todas as questões. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, joga aí embaixo nos comentários. E para quem ficou comigo até o final, dá o like no vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal. Tem vídeos diversos já sendo colocados aí no canal. Nosso canal, apesar de novo, ele já está com bastante conteúdo aí, tem conteúdo de física, de biologia, de inglês, né, e de geografia aqui. Conforme o projeto for se desenvolvendo, a gente vai ter uma gama muito grande de conteúdos aí para vocês poderem assistir e acompanhar a gente aqui. Então, pessoal, um abraço para vocês. Voltamos, se tudo der certo, amanhã com um vídeo sobre a prova do CDERJ 2023.2. Tamo junto, até a próxima. Valeu!